Cumprimento a todos e todas. Amém. Que bom nós podemos cantar, celebrar e nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós teremos o nosso tempo de oração, nosso tempo de partilha agora e eu gostaria de convidá-los a uma introspecção nesse tempo de oração, tempo de partilha. O Ricardo colocou uma coisa muito interessante aqui. Nós tentamos levar para as pessoas a liberdade de Jesus de Nazaré, onde ele convidava as pessoas: venham e sigam-me. As pessoas são livres para seguir Jesus ou não, para estarem em comunidade ou não. Na PIB, ninguém tem que. Ninguém tem que. Porque nós não queremos uma comunidade de gente amedrontada. Amedrontada pelo que o pastor vai dizer, amedrontada pelo que a liderança vai achar. Nós queremos pessoas livres em Jesus, que querem estar porque querem estar. E o livro de Atos, no capítulo 5, narra uma passagem muito interessante, onde muitas vezes essa passagem é distorcida pela religião. É a passagem de Ananias e Safira. A comunidade convivia partilhando tudo que tinha. E Ananias e Safira venderam um terreno, mas na hora de colocar a sua partilha diante dos apóstolos, eles deram apenas uma pequena parte. Pedro olha para eles e diz assim: o que é isso aqui? É a nossa partilha. Satanás entrou no coração de vocês, Ananias e Safira. Porque alguém pediu alguma coisa para vocês? Não, Pedro, ninguém pediu nada. Vocês não são livres para oferecer o que vocês quiserem? Sim, mas vocês não entenderam. Vocês dão o que querem dar, pensando que vocês são a régua de vocês. Vocês não entenderam o que é o amor, porque o amor, ele se dá por completo. E quando perguntam, por que vocês se dão por completo por essa causa? Porque, é como o Ricardo falou, gentilmente ele me atraiu e se deu por mim, então a maneira de eu retribuir é me dando a ele. A religião distorce esse texto, dizendo que você tem que dar tudo, tudo que você tem, tudo que você ganha, vende a sua casa e dá tudo. Não, o Evangelho não está falando disso, o Evangelho está falando de coração, do desejo do coração. Não importa se é 10%, 20%, 8%, 50%, 100%, se não for de coração, ainda que você dê tudo que você tem aos pobres, se não houver amor, de nada vai valer. Se você der a sua vida para ser queimada por uma causa, mas não houver amor, de nada valerá. Então, nós vamos ter o nosso momento de partilha e oração. E eu gostaria que vocês introduzissem dentro de vocês, trouxessem para o coração de vocês, o que vocês têm feito para o Senhor de coração. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. E partilhem aquilo que vocês estão dando no máximo de vocês, dizendo assim: obrigado, Senhor. Vocês que estão em casa, tem aí o QR Code, tem aí a nossa conta, mas ninguém tem que nada. Eu quero que o Senhor abençoe a nossa comunidade pela generosidade e pela graça da solidariedade voluntária, da entrega generosa. Que em nome de Jesus, todo o espírito de Ananias e Safira morram dentro de nós. E nesse caminho de liberdade, eu quero que o Senhor sustente a nossa comunidade, porque também é verdade, hein? Desde antes da pandemia,
A nossa igreja vem fechando no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho. Até onde nós vamos, eu não sei. Mas o dia que acabar, foi a vontade do Senhor. Até quando nós vamos sustentar, eu também não sei. Mas vamos sustentar até quando for a vontade do Senhor. A minha mensagem, a mensagem da liderança, é a seguinte: nós não vamos negociar o Evangelho. Nós não vamos obrigar ninguém a nada. Nós não vamos ficar dizendo, não, eu estou dizendo a real, e estou dizendo o Evangelho é esse aqui. O Senhor cuida da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide dos nossos corações. Você pode orar nesse momento, feche seus olhos, acalme seu coração. Você que veio preparado pode fazer a sua partilha nesse momento. Você que veio preparado pode fazer a sua entrega nesse momento. E você que não veio, não tem problema nenhum. A nossa oração é que o Senhor abençoe a todos e todas, todas as casas, todos os lares, todos os corações, provendo, cuidando, sustentando. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é o Deus de milagres. Nós celebramos a vida, a graça e o cuidado do Senhor para com a gente. Celebramos a vida do Marcão, do milagre que o Senhor operou na vida dele. Cuidou do nosso irmão. Tirou ele do vale da sombra da morte. E ele está em casa, se recuperando bem. Obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. E nós continuamos errando. Perdão, Senhor. Mova com Teu Santo Espírito neste lugar essa manhã. Nas casas onde a nossa celebração está chegando ou for chegar. Que haja conversão, quebrantamento, arrependimento, cura, amor, graça, esperança. Cuida da gente. Nós queremos ser cuidados pelo Senhor, pois nós não temos outro Deus a quem chamar, senão um único, o Deus e Pai de Jesus de Nazaré. Amém. 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 Obrigado, mano. Nós estamos na nossa série de mensagens, o Salmo 23 e o estresse. Nós vamos para o terceiro aspecto essa manhã, terceira resposta do Salmo 23 ao estressado. E o tema de hoje é feridas emocionais. Opa, é o vento. Isso, não tem problema.
Não pode deixar aberto, só tirar os cartazes, deixa o vento soprar. Errado está os cartazes, não o vento, né? Então, nós estamos no Salmo 23 e nós vamos responder às feridas emocionais. Como o Salmo 23 responde às feridas emocionais? As feridas da nossa alma. Porque o estressado, ele vive dizendo, dói demais. O estressado vive dizendo, dói demais. Viver dói, as dores dói. E essas dores são a grande causa do estresse, a terceira grande causa do estresse. As dores. E o Salmo 23 diz assim, ele refrigera a minha alma. O estressado vive dizendo, dói demais. O Salmo 23 diz, ele refrigera a minha alma. A expressão alma na boca de Davi, o autor desse salmo, equivale ao homem interior. Na cultura judaica, alma significa tudo que envolve a existência humana. Então não é apenas algo abstrato, não é apenas uma existência abstrata, não está relacionada apenas ao que é imaterial. Na cultura judaica, alma significa a inteireza do ser humano. É por isso que o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor. Ele está dizendo assim, a minha vida bendize ao Senhor. Ou seja, isso está em consonância com a integralidade do ser humano. Já diria o pensador, corpo sem alma é um defunto. Alma sem corpo é um fantasma. O ser humano, ele existe na junção, ou na integralidade de alma e corpo. Então, o homem é essa inteireza. Então, a minha alma é refrigerada pelo Senhor. Ou seja, a minha vida é refrigerada pelo Senhor. Todas as áreas da minha vida é cuidada pelo Senhor. Todos nós precisamos periodicamente de restaurações neste homem, na alma. O lixo emocional, psíquico e às vezes até espiritual se acumula sobre nós e recebe alguns nomes. Veja se você se identifica. Frustrações, mágoas, desânimo, desespero, cansaço, carência, carência, medo, depressão, culpa. Isso se acumula dentro de nós, na nossa vida, por N fatores. Mas em Jesus, conforme nos diz João 10:10, e vocês comecem a reparar que eu tenho tomado cuidado de citar mais versículos. E não são versículos descontextualizados, mas eu sempre achei que os irmãos estavam entendendo o que eu estava dizendo, mas não estavam. Então agora eu vou ficar citando os versículos sim, para entender que o que eu falo está na Bíblia sim. Beleza? João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida plena. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E aqui Jesus se referia aos líderes religiosos, não é o diabo. É os líderes religiosos que vêm para impor o quê? Medo, culpa, frustração, peso. A religião tem esse poder. Mas em Jesus nós temos a libertação. Então Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele está apontando para Jesus, o pastor das nossas almas, que nos conduz à vida, e vida abundância. Que na visão do pastor Davi, né? Pastor de ovelhas Davi, o supremo pastor nos conduz a águas tranquilas e pastos verdejantes e refrigera a nossa alma. Pois bem, se o Salmo 23 está em consonância com Jesus de Nazaré, nós precisamos entender todo esse processo que Jesus está querendo fazer com a nossa alma, com a nossa existência, que é trazer o descanso, trazer o refrigério, e em Jesus nós temos esse refrigério. Mas nós precisamos caminhar também
por algumas revelações. Vejam, a primeira ação que Deus promove para nos conduzir às águas tranquilas e pastos verdejantes, trazendo refrigério à nossa alma, é remover a nossa culpa. Deus remove a nossa culpa. Por quê? Porque nós somos especialistas em dar ouvidos ao acusador. E a religião é especialista em criar acusadores. A igreja é especialista em culpar papel que não é dela, falar a verdade. Ela quer convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que é papel do Espírito Santo. Ela é acusadora, que é papel do diabo. Ela é tudo, menos o sal da terra e luz do mundo, em amor e esperança. Consolo e cuidado. Mas enfim, fecha parênteses, não era isso que eu ia dizer. Mas a remoção da nossa culpa, Deus quer fazer e Deus faz. Por quê? Porque o pecado que habita em nós, é uma parada que nós precisamos entender. Deus nos perdoa dos nossos pecados, porque Ele nos lavou do nosso pecado. Quando Deus nos lava do nosso pecado e perdoa os nossos pecados, Ele está tirando de nós a nossa culpa. Porque há alguém aqui que não pecou ainda hoje? Se alguém disser não pequei, aí eu respondo com o livro de Tiago: aquele que diz que não tem pecado já comete pecado. Então nós vamos pecar todos os dias, até o fim da nossa vida. Mas nós somos salvos do pecado. Todos os meus pecados e os seus pecados estão perdoados na cruz. Todos. Até o último. Faço outro parênteses. Talvez você possa anotar aí se ficar alguma dúvida, porque eu vou passar aqui, depois você pode me perguntar. Mas vejam, um grande exemplo para a gente entender isso é em relação, por exemplo, ao suicídio. O suicídio, tirar a própria vida, é um pecado? É um pecado. Leva para o inferno? Eu não sei, porque todos os nossos pecados foram perdoados, inclusive o último. Então, quando nós não entendemos que os nossos pecados são perdoados e que nós somos livres do pecado, nós carregamos uma culpa dentro de nós, porque todos os dias nós vamos pecar, e o pecado bate a porta todos os dias. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que não há um justo sequer sobre a face da terra, não há quem não peque. E agora? O que a gente faz com isso? O que você faz com o seu pecado de hoje? E o que você faz com o seu pecado de ontem? Então, a culpa vem até nós e nos conduz a um estilo de vida abaixo da expectativa que Deus tem para nós, porque nós carregamos uma culpa dentro de nós. E aí nós começamos a usar a nossa vida para aquilo que não é para ser usada. Um exemplo simples, até demais, mas eu vou usar. É como se você pegasse uma chave de fenda e tentasse martelar um prego. Você vai estragar a chave de fenda, vai estragar o prego e não vai conseguir o seu resultado. Ou seja, o pecado, ele faz isso, ele usa a nossa vida, a culpa usa a nossa vida e a gente perde todo o nosso propósito e tudo acaba se estragando. Isso é a culpa. Esse é o peso do pecado. Esse é o peso do pecado. E em Jesus, nós temos toda a nossa culpa removida. Beleza. Mas, enquanto isso não acontece, nós continuamos como o próprio Davi escreve, no Salmo de número 38. No Salmo de número 38, Davi escreve assim, ó: a minha carne estremece por causa do meu pecado. Eu sinto um peso nas minhas carnes. O que Davi está dizendo? A somatização da sua culpa.
a somatização do seu peso. E é impressionante a somatização da culpa. E a religião é especialista, é aqui que ela pega vocês, é aqui que ela pega a gente. Pega no bolso, pega na entrega da vida, usurpa toda a nossa energia de vida. Por quê? Porque ela trabalha na ótica da culpa. O Evangelho não trabalha na ótica da culpa, o Evangelho trabalha na ótica da remoção da culpa para a cura. E Davi, ele está doente por causa do seu pecado e por causa da sua culpa. E aí lá no Salmo 51, o profeta Natan, e isso se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 10. O profeta Natan chega para Davi e fala: e aí, Davi? Tudo bem? Bem. Tu sabe que tua água está suja, né, Davi? E Davi tem um encontro com Deus, tem um encontro com Jesus mesmo. E aí ele escreve o Salmo 51. Depois você leia na sua casa. Leia todo o Salmo 51. O que é a cura de Deus? E para essa cura de Deus vir, nós precisamos parar de dar desculpas. Porque enquanto Davi dava desculpas, a carne dele adoecia. Enquanto Davi dava desculpas, ele ficava doente. Enquanto ele não reconheceu a fabilidade, a fatalidade, a impotência, a sua forma ignóbil de ser, o seu corpo ia adoecendo. Nós somos especialistas em dar desculpas, pessoal. Nós somos especialistas em darmos desculpas. Nós temos uma grande dificuldade de confessar pecados. Nós somos especialistas em dar desculpas. Provérbios, capítulo 20, verso 27, diz que Deus colocou em nós uma consciência. A religião, ela coloca protocolo. A religião coloca protocolo. O que é pecado, o que não é pecado. Checklist. Deus não, o Evangelho não. O Evangelho é da consciência. E é nessa consciência que Deus fala, e não nos protocolos. Efésios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Trevas e luz. E agora o Senhor deu a vocês um espírito para vocês examinarem a consciência de vocês. Examinem a consciência de vocês. São livres dos protocolos e dos pesos da religião. Por isso Deus deu a nós um espírito que é consciente do nosso estado. Enquanto as pessoas na religião gostam de receber chibatada, essa foi de cajadada, hein, pastor? Essa é cajadada. Eu falo, tem que ser muito masoquista espiritual para gostar de cajadada. Esse fala a verdade, esse fala a verdade. Não, isso é opressão. O Evangelho, ele não causa opressão, o Evangelho causa quebrantamento, causa arrependimento, prostração, quebrantamento de joelhos e reconhecimento de pecado, dizendo misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. A religião produz gente chata, gente ignorante, que vai sair pela rua apontando o pecado dos outros, dizendo, agora eu estou... Não, o pecado que estremece a nossa carne, quebranta nós mesmos e nos coloca em condição, inclusive, de aceitar o pecado do outro e dizer assim, vamos juntos nos levantar desse nosso estado, porque Ele não nos rejeita, percebe? É isso.
Ele remove a nossa culpa. Ele não trabalha na ótica da culpa. Nós acabamos de cantar: salvo, salvo do pecado nós estamos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro nós estamos. Então nós não temos mais culpas. Nós não temos mais culpas em nós não temos mais culpas dentro de nós. 1 João capítulo 1, verso 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo. Mas o problema é que nós estamos sempre querendo confessar o pecado do outro. O problema é que nós somos especialistas em darmos desculpas. E nós vamos carregando a nossa culpa. E nós vamos carregando a nossa culpa. Porque nós não confessamos. Ei, meu mano, minha mana, confesse. Mas pastor, o senhor não sabe do meu pecado. E eu não quero saber. E você não queira saber dos meus. Mas o pastor, ele quer refrigerar a nossa alma. Reconheça. Ele é fiel e justo para te acolher e te perdoar. Para me acolher e me perdoar. Existe uma possibilidade de cura. Não aceite a acusação do inimigo, nem da igreja, nem do pastor, nem da apóstola, nem do bispo do quinto dos infernos. Porque essa gente é especialista em acusar e matar pessoas e apontar pecados. Ouça a voz do teu pastor, que não sou eu, mas é o pastor com P maiúsculo dizendo: vinde a mim vocês que estão sobrecarregados e cansados e eu vou aliviar o fardo de vocês. Mateus capítulo 9 diz que ele não veio chamar os bons, ele veio para os doentes. Ele remove a nossa culpa. Eu sei o que você fez no verão passado, não existe mais. Eu fiz, mas sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu fiz, mas sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E amanhã, fez de novo, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. A religião tende a dizer assim: então agora pode tudo. Não, cabeça de guidão. Só sendo muito tonto ou muito tonta para entender dessa maneira. É quem não quer entender que não entende. Romanos capítulo 6, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Como, pois, nós que outrora morremos com Cristo a sua morte e ressurgimos com Jesus na ressurreição para uma nova vida, continuaremos a pecar? O pecado não é combustível para a graça de Deus. A graça de Deus acaba com toda vontade de pecar. Acaba com o prazer do pecado, mas nós continuaremos pecando e todo o nosso pecado está perdoado. Deus é um Deus de recomeços. Segundas chances, e não uma segunda chance, segundas chances, porque a graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Não aceite acusação. Refrigério para a alma. Primeiro ponto, não aceite acusação. Romanos capítulo 8, verso 31 a 33. Quem poderá nos acusar diante de Cristo Jesus? Não existe nenhuma acusação diante de Cristo Jesus para nossas vidas. Efésios 2, de 1 a 8. Nós somos libertos pela graça que nos alcança. Maravilhosa, abundante e escandalosa graça. Somos libertos por ela. E Colossenses capítulo 2, verso de 13 a 15. Ele cancelou a nossa dívida. Sabe aquela promissória que você guardou na gaveta do seu pecado? Chega em casa e rasga, porque ela não tem valor nenhum.
Mas o inimigo pega dela, dessa promissória que não tem mais valor nenhum porque já foi pago, e aponta todo dia para você, te causando culpa, medo, estragando o seu jeito de ser gente que Deus quer que você seja. Pense nisso. O segundo aspecto que eu gostaria de falar para vocês aqui nessa manhã, fundamentado no Salmo 23, em todo o texto sagrado, e principalmente na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, é que Deus cura a nossa amargura. O estressado vive dizendo, dói demais. Esse dói demais é porque existem feridas que estão amargadas dentro de nós e que somatizam no nosso dia a dia. Essas feridas fazem a gente interpretar o outro. Essas feridas fazem a gente interpretar uma situação. Faz valer aquele ditado, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça? Então, às vezes a gente usa isso para amargura, ou a amargura molda as nossas atitudes, e Deus quer curar toda a nossa amargura. Para isso, eu me remeto a um exemplo. Quem já foi em circo? Aqui todo mundo já foi em circo, né? Se não foi, já assistiu, já viu pela TV. O trapézio, aquele negócio é sensacional. Eu sou apaixonado pelos trapezistas, pelas trapezistas. Meu, e quando não tem rede embaixo? É adrenalina pura. Você fala, meu Jesus, se escapar esse negócio, eu vou testemunhar alguém indo para a glória. E aí, balança, daqui a pouco ele, aí todo mundo fica sem ar. Daqui a pouco ele levanta a mão e alguém pega ele. Pap. Pois bem, para nós nos curarmos da amargura, é necessário sair da nossa zona de segurança de razão e nos lançarmos no trapézio da vida e nos permitirmos ficar absortos. Porque quando a gente fica absorto, o que significa absorto? É sem reação, solto, sem nada, pairando, alguém vai vir e segurar você pelas mãos. É a graça. Rubem Alves diz assim, cansei de ter razão, eu quero ter paz. Pois bem, essa libertação se faz necessária, só que é muito difícil porque nós não queremos soltar. A gente sempre fica lembrando, não pastor, o senhor não sabe o que ele me falou. Tu não sabe o que ele fez, cara. E eu digo, eu não quero saber. Porque eu estou preocupado com você. Isso está te matando, cara. Isso está dominando os teus pensamentos e as tuas ações durante o dia, durante as relações, com o teu marido, com tua esposa, com teus filhos. Isso está te matando. E Deus quer te curar, Ele quer refrigerar a sua alma. Então solte, mas quando você ouve eu dizer solte, você tá entendendo assim, ó, pastor, então vai ficar tudo bem. Ele fez isso, ela fez isso, aquela pessoa fez isso, a situação foi essa, e vai ficar tudo bem. Romanos capítulo 12, verso 19, para mim e para você. Não busquem a vingança, deixe que a vingança pertence ao Senhor. Aí como que os crentes interpretam isso? Crente, oh meu Deus me livre dos crentes. Mas o crente já interpreta o versículo na paz final. Deus vai vingar, você vai ver, Deus vai te castigar, Deus vai mandar um câncer na sua garganta. Crente é assim, crente é mandingueiro. O cristão entende o evangelho na sua totalidade e o Espírito de Jesus de Nazaré, do que Paulo está dizendo, não busquem a vingança, deixe que o Senhor trata as coisas com cada um, não busquem a vingança, é a hermenêutica do evangelho, ou seja, não se permitam ser consumidos pela vingança, pelo desejo de justiça, porque isso não compete a vocês, porque nessa perspectiva, pessoal, vai ser olho por olho e dente por dente, já diria Martin Luther King Jr., pastor batista,
ativista dos direitos humanos nos Estados Unidos, o homem mais perseguido nos Estados Unidos no ano de 1964. Se formos todos, olho por olho, dente por dente, acabaremos todos cegos e banguelos. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6, 7, ensina uma coisa muito interessante. Não tratem ninguém na perspectiva de olho por olho, dente por dente. Porque vocês ouviram o que foi dito, porém agora eu estou dizendo a vocês, perdoem os vossos agressores. É fácil? Não, é a parada do trapézio. Vamos se lançar. Rapaz, pastor, vai dar errado esse negócio. Nós vamos cair estatelado. Essa é a nossa expectativa. Mas eu quero perguntar para você, o teu Senhor tosqueneja? Quem é bom de Bíblia? O teu Senhor tosqueneja? O seu Senhor não dorme. Tosquenejar significa cochilar, dormir, descansar. O nosso Senhor não descansa. A Bíblia não diz que os braços dele estão sempre abertos para nos resgatar? Então, a perspectiva do trapézio se encaixa perfeitamente na metafórica bíblica. Ele está sempre de braços abertos para te segurar. Por isso que o convite essa manhã, ele quer refrigerar a sua alma. Se lance. Sabe aquela amargura? Entrega para ele, mas não pega de volta. Sabe aquele rancor? Sabe aquele lance com a sogra? Estou brincando, mas pode ser também. Com a cunhada, com o cunhado, com o vizinho, enfim, poderia ficar falando. Aquela situação que te machuca. Percebe o quanto que ela está te moldando? Percebe o quanto que ela está trabalhando com você? Isso acontece, pessoal, porque nós queremos ter razão. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele diz uma coisa muito interessante. Que o amor é a arte de desapegar. Jacques Lacan vai dizer que amar é dar o que não se tem a quem não se é. Para nós sermos curados, nós precisamos aprender a amar. Amar é desapegar. Amar é dar a outra face. É complicado para mim dizer isso aqui do púlpito, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto e cada vida tem a sua realidade, eu sei. Mas eu oro na presença do Espírito para que o Espírito fale com você dentro da sua devida proporção, sabe? Para que isso alcance você como cura mesmo. Mas ame e dê a outra face. A cura vai vir quando você der a outra face. E eu não me refiro a relacionamentos tóxicos, eu não me refiro a relacionamentos abusivos, eu não me refiro a relacionamentos que desgastam você como existência humana, não é nesse sentido, mas é no sentido daquilo que te fere e molda você nos seus relacionamentos. Aprenda a amar, saia do seu lugar de segurança. Somos tentados a se fechar em nós mesmos, a nos fecharmos em nós mesmos, então, melhor. Mas esse lugar onde a gente fica seguro com a gente mesmo, é seguro. Às vezes a gente faz até uma gordurinha de reservas e de prazeres e de pequenos luxos. Mas é sozinho, né? Sozinho ninguém sobrevive. Existir é se relacionar. Se relacionar tem seus riscos. Guiados pelo pastor, eu oro para que a gente encontre relacionamentos que nos conduzam a águas tranquilas e pastos verdejantes. Guiados pelo pastor,
Eu oro para que a gente seja curado de toda amargura e que a gente não desista de se relacionar. As pessoas estão preferindo ficar em casa. Eu temo por isso. Eu escrevi um texto para um site onde eu dizia isso. A não capacidade de tolerar, de respeitar o diferente, tem gerado o que eu chamo de migração religiosa. Vocês repararam tanto de gente que troca de igreja? E é tudo, na sua imensa maioria, desgastes relacionais. É óbvio, se o seu pastor, a liderança é opressiva, religiosa, abusiva, perniciosa e ignóbil, você tem que sair mesmo, sair fora desse negócio. Mas a minha pesquisa não aponta isso não, aponta, não fica a cara do fulano. Me desentendi com o ciclano. Aí fica essa migração religiosa. Eu chamei assim. Eu fico pensando, daqui a pouco nós vamos estar todo mundo sozinho em casa mesmo, porque... E sem olhar no espelho, porque se olhar no espelho a gente discute. A gente não se suporta mais. A gente perdeu essa capacidade de lidar com o diferente. Muito porque as nossas amarguras moldam a nossa forma de ser. Aquilo que te feriu lá atrás molda o seu jeito de ser aqui. E aí você, que foi picado por cobra, tem medo da linguiça e não come o churrasquinho. O Salmo 23 é uma parada interessante. E a terceira e última causa que eu queria dizer para vocês, o pecado ele gera tristeza. O nosso peso do nosso erro gera tristeza em nós. E isso molda a nossa existência. Deus quer substituir a nossa tristeza pela alegria. Transforma o meu pranto em dança. Mas nós queremos fugir da dor. Nós somos ensinados a fugir daquilo que nos dói. E é óbvio, só o louco masoquista que tem prazer na dor. Certo? Está posto. Mas alguém aqui imagina uma vida sem dor? Só os iludidos. Só os nécios. O que nós fazemos com a nossa dor e a nossa tristeza, da nossa existência por causa do nosso pecado? O que você faz com a dor, queridão? Nós temos idealismos de que a vida vai ser perfeita, de que tudo vai ser perfeito, o emprego novo vai ser bom, que agora o namorado novo vai ser legal, que agora a vida nova vai ser boa, que agora a casa nova vai ser legal, que agora... Nós idealizamos um mundo que não é de verdade. Isso porque nós não somos ensinados a lidar com a realidade. Lá na frente nós vamos ver que, ainda no vale da sombra da morte, o Senhor está com a gente. Ou seja, tem um caminho que a gente tem que passar, que é o vale da sombra da morte, e é a existência. Só que como que nós passamos essa existência? Gente, tem um ditado que diz que a ignorância é uma bênção. Eu não sei não. A minha fisioterapia, lá no meu setor lá,
tem me dado algumas experiências bem bacanas. E eu só fico de máscara lá, eu fico só urubu servando. Só urubuzando ali, né? Tinha uma senhora. Que falou assim para a fisioterapeuta. A fisioterapeuta disse: eu vou levar minha filha de 15 anos num terapeuta. E aí essa senhora disse assim: na minha época não tinha isso. Eu falei assim: na sua época não tinha muita coisa, minha senhora. Pensei, né? Não falei, né? Frescura. Eu resolvo todos os meus problemas comigo mesmo. E pensa numa senhora chata. Eu falei assim: não resolve não. Inclusive, não resolve e enche o saco dos outros. Porque, gente, as pessoas são assim. A pessoa que pensa que só lasca com a vida dos outros. E ela não se contenta em fazer mal para ela começa a fazer mal para os outros também. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a ignorância não é uma bênção. Nós precisamos aprender a chorar. Quem disse para você que você tem que ser forte o tempo todo? Onde está escrito isso? Deus quer substituir a sua tristeza pela alegria, o teu choro pela alegria, o teu pranto pela alegria, mas se você não reconhecer a sua tristeza, não há processo nenhum aí. A vida não é uma caixinha mágica, pessoal. A vida é um processo. Tolo é aquele que não aproveita para aprender. Retirar coisas boas das lições amargas da vida. Sabe esse momento seu de dor? Vai passar. Mas como que você vai sair? As pessoas têm tanta pressa de passar pelo vale da sombra da morte, que saem dele pior do que entraram. Aqui é o barulho do vento aqui, pessoal, tá pegando. Gente amarga. Intolerante. É a capacidade que nós precisamos de encontrar as nossas lágrimas. Quantos aqui sabem que a lágrima é salgada? Eu os convido a sentir o sal da alma também, das lágrimas que escorrem do lado de dentro. Não abafe. Não haverá refrigério enquanto você deixar as coisas escondidas debaixo do tapete. Pare de querer esconder, pare de querer ser fortão, fortona. Porque Deus quer transformar a sua tristeza em alegria. Mas reconhecer a tristeza é um fator muito importante para que você aprenda com ela. Eu aprendi isso com um padre chamado Henry Nouwen. Reparem bem, as pessoas que não choram quando morre o pai ou morre a mãe, lá na frente adoecem. Não é achismo, é pesquisa. Não vivem o luto, não choram, não amargam a dor, não se humanizam na dor. Talvez seja tempo de você chorar, né? Talvez seja tempo de você aprender alguma coisa com a sua tristeza. Mas saia daqui
sabendo que isso é temporário. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer. Ele é o sol da justiça, o sol da esperança. Vai amanhecer. Ele é a luz que brilha. João capítulo 8, ele é a luz. O salmista, então, nos convida a permitirmos que o Senhor refrigere a nossa alma. Quero concluir com a frase que diz assim, preste bastante atenção. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. O cara que escreveu isso aqui sobreviveu ao campo nazista. Viu familiares sendo mortos, crianças sendo torturadas e mortas. Quando eu li, eu falei, é fácil para você, né? Aí eu fui ver quem falou, falei, não é fácil não. É possível. É possível. Sem cruz, não haveria ressurreição. No dia da crucificação houve trevas sobre a terra, mas depois de 3 dias o sol raiou, e pela manhã chegou a notícia de que ele havia ressuscitado. Talvez o tempo é de escuridão, talvez o tempo é de cruz. Então confesse, então reconheça. Então viva, chore, pranteie, e Ele vai restituir, vai restaurar, vai trazer alívio, cura e esperança. Amém. Amém, igreja. Queria convidar vocês a se colocarem em pé para a gente cantar essa última canção chamada Meu Universo. Que, na verdade, Jesus possa ser esse seu universo. Seja tudo para você, seja tudo o que você sente, seja tudo o que você pensa, seja toda a sua vida. Amém? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saiam dilúvios de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder
seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém, amém. Que Jesus seja o centro da sua existência, da sua vida, onde você estiver, fazendo o que você estiver. Glorifique a Deus com a sua vida, com seus talentos, com seus dons. Seja a igreja de Jesus aonde você estiver. Que a paz que excede todo entendimento possa inundar os nossos corações. Que haja cura e refrigério para todos nós. Amém. Amém. Podem se assentar. Estamos chegando no final da nossa celebração, pessoal. E alguns avisos. Na quinta-feira nós estamos tendo sala nossa aqui presencial. Um recado para a igreja. Ninguém tem que nada.
Ninguém tem que nada, ninguém é obrigado a nada. Mas aos que desejam se encontrar, aos que desejam aprender, existe um caminho. É o Sala Nossa. É o nosso encontro semanal para aprender mais, para estudar mais, para ver mais os irmãos. E ninguém é obrigado a vir. Mas também jamais aceitarei nenhuma forma de acusação. Que falta isso na PIB, que falta aquilo. Está posto. Participe. O caminho é aberto para o diálogo, para a conversa e para o evangelho. É verdade também que só domingo e uma vez por mês não sustenta nada. Não sustenta nada. Então, talvez seja necessário um autoexame aí, né? Antes de qualquer avaliação coletiva, um autoexame. Participe. Eu disse para a Fabiana semana passada, só haveria e só vai haver programações na igreja quando houver demanda. Se não houver demanda, não vai ter. Por quê? Porque tudo que é programação sem demanda é desgaste. Então, porque ninguém é obrigado a nada. Nem eu. Nem a igreja. Nós tivemos a programação com as mulheres. Por quê? Porque houve uma demanda com as mulheres. É papel da igreja promover quando há demanda. Agora, se os irmãos acham que nós vamos ficar atrás de cada um, vai, não vai, estão muito enganados. Muitíssimos enganados. Porque o evangelho não é barganha e nem mendigação. É prazer. É querer. Isso significa o quê, pastor? Significa que você é livre, mano. Você é livre. Você é livre em Jesus de Nazaré e está tudo certo. Só isso. Então, quem quiser vir, venha. Como diria o nosso irmão Borga. Quer vir, vem. Não quer vir, não vem. É simples. Mas aos que querem, existe um caminho. Existe um caminho. Quando disse, eu falei com a Fabiana. Não fique insistindo. As mulheres. Nossa, insistir para se reunir. Insistir para vir estudar a Bíblia? Insistir para vir no culto? O pessoal vai no mercado, vai no trabalho, churrasco, final de semana, casa dos amigos, e não vem na igreja por causa da pandemia. Então, irmãos, nós precisamos, assim, botar os pingos nos is da nossa vida, assim, sabe? Nós, como liderança, estamos muito tranquilos do que temos proporcionado para a comunidade, queremos servir a comunidade, nós vamos continuar fazendo, mas não aceitaremos nenhum tipo de rótulo ou apontamento que não faça sentido nem coerência. Principalmente de quem não participa. Então, fica aqui esse puxão de orelha para quem está nos assistindo, para quem está aqui e para mim. É uma coisa que eu tenho me examinado. Então, essa liberdade, prazer. Se não tiver, vai andar de bicicleta com o filho, vai pescar com o sogro, vai fazer alguma coisa que você tenha prazer e glorifique ao Senhor ali.
Faça isso. E faça, porque eu faria. Se eu tivesse prazer nisso, eu faria. Então, essa fala final aqui, quero deixar aberto a todos e todas esse convite e esse chamado, a liberdade de Jesus de Nazaré, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E ele disse assim, não tragam para vocês novamente um jugo de escravidão, ou seja, não rejeitem a graça de Deus e não rejeitem a liberdade de Jesus. Estou pregando de novo, mas enfim, é isso. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Deus Espírito possa ser derramada sobre a igreja aqui hoje reunida e a igreja espalhada sobre toda a face da terra. Amém, amém e amém. Boa semana, queridos. Não dê um abraço quem está ao seu lado, hein? Amém.